Oi, gente, esse aqui é mais um episódio do Despertar em Duas Podcast. E nesse episódio, nosso segundo episódio, a gente trouxe um assunto que você tá lendo aí no título e que eu acho que provavelmente você deve estar pensando que a gente vai falar sobre exercício físico. E sim, a gente também vai falar um pouco sobre isso, porque é engraçado, né? Eu falei isso com a Gi quando a gente escolheu esse tema, eu falei, nossa, como a gente tá associando, como eu associo, pelo menos, motivação a exercício físico. E abrindo já aqui logo de cara no começo do episódio uma vulnerabilidade minha, eu não queria muito falar sobre isso, eu fiquei meio confusa de gravar ou não o podcast, porque como a gente associa muito motivação ao exercício físico, eu falei, gente, como é que eu vou falar de uma parada que eu tô zero sendo? Porque nos últimos meses eu engordei muito, tanto por alimentação, mas também pela falta de exercício físico, e eu entrei num lugar um pouco de desconforto. Só que a Gi falou assim, amiga, mas é justamente isso o nosso podcast, né? A gente também falar e ter conversas de coisas que a gente não tá sendo tanto assim. Então eu falei, é verdade, Giovana, você tem toda razão, vamos falar sobre isso sim, até porque a motivação ela não é somente sobre exercício físico. Mas eu queria que você falasse se você também sente um pouco isso, que a gente atrela a motivação a exercício físico e a movimentar corpo, assim, sabe? Eu sinto muito isso também, assim, e eu fiquei durante muito tempo, eu acreditava que eu não era capaz de fazer muitas coisas porque eu não sentia essa motivação, muitas vezes, pra fazer aquelas determinadas coisas, sabe? Só que acho que na prática mesmo, no movimento, então, conforme eu comecei a movimentar mais meu corpo, eu fui entendendo que a motivação também nascia no próprio movimento, sabe? Nascia nessa sensação de, nossa, caramba, eu posso fazer isso, eu consigo, eu quero. Aí eu quero mais, eu quero essa coisa, talvez eu quero experimentar. Nossa, será que meu corpo se dá bem com isso? Será que eu gosto daquilo? Então eu fui entendendo que era muito mais sobre, de fato, levar o seu corpo e entender o que esse corpo quer fazer e como ele se sente bem, do que de fato, nossa, meu Deus do céu, isso aqui é isso aqui, ou nossa, eu tô acordei inspirada, maravilhosa, vamos treinar e tal. Eu acho que é muito menos sobre isso, apesar de muitas pessoas falarem, não, porque você tem que estar motivada e tal. E eu não acredito muito sobre isso no fundo, sabe? Porque Sim. eu acho que a prática fica distante da realidade, sabe? É muito mais sobre uma constância, né, que é gerada pela disciplina e uma parte pequena dessa motivação que você vai alimentando do que qualquer outra coisa, assim. Então, Sim, eu senti um pouco disso. Enquanto você fala, eu vou pegar aqui no gancho de uma frase que eu escutei essa frase, gente, não sei aonde. Então, por favor, se alguém conhece a fonte, por favor, me lembre, porque eu realmente não sei, que a frase é a seguinte: a criança, ela age por motivação. O adulto, ele age por disciplina. Então, a gente precisa construir a nossa constância em cima da disciplina. E aí sim que a gente vai se sentir motivados. Gente, quando eu vi essa frase, eu achei isso tão rico e tão verdadeiro e tá muito de encontro com o que você acabou de falar. Porque é justamente isso. Gente, a gente não acorda hoje. Quer dizer, faz um tempo que eu não acordo hoje assim, porque tem vezes assim, vai, não vou mentir, mas assim, é tipo, nossa, hoje eu tô muito motivada. Raros momentos hoje em dia, porque eu acordo e eu penso, meu Deus, tem tanta coisa pra fazer, a louça tá suja, eu preciso passar aspirador na casa, ou tipo, nossa, que preguiça, tá frio. E não só para exercício físico, mas para várias áreas da nossa vida, de fato, hoje, né, com todas as responsabilidades que a gente já tem hoje, a gente precisa um pouco mais dessa disciplina, que aí a disciplina vai gerar constância e a constância vai trazer a motivação, né? E a Gi, ela dá um baile, assim, de exercício físico, eu acho. Isso é uma das coisas que eu admiro muito na Gi e é uma das coisas que me motiva, porque você colocou o esporte na sua vida de uma forma muito presente e você faz parecer muito natural. Então, como isso já foi também muito natural pra mim, né? Então eu falo de um lugar onde eu já senti isso um pouco, mas e hoje em dia, como isso tá um pouquinho mais distante pra mim, eu olho e falo, nossa, que delícia poder ver isso. Porque eu sei o quanto é gostoso, eu sei o quanto você gosta e o quanto te faz bem. E aí eu queria que você falasse, assim, um pouco dessa parte, assim, que tá sendo muito presente na sua vida mesmo, né? Todos esses esportes, exercícios, assim. E, Ami, vou puxar uma coisa antes que você falou dessa frase que eu achei linda, principalmente desse lugar, né, da criança agir por motivação. E eu tenho sentido que o que me tem feito chegar nesse lugar e me sentir assim é essa criança interna que me diz, olha, eu quero que você vá ali para você experimentar aquilo, para você sentir aquilo. E eu tô fazendo isso como se fosse uma grande experiência, sabe? De alegria, de descoberta, de ver como que eu me sinto naquele esporte, naquele lugar,
como que eu me conecto em presença também, né? Esse lugar de... Até a gente que leu, e eu não sei se todo mundo aqui já leu, mas O Caminho do Artista, que tem esse momento, né? Você com seu artista interno, e aqui tudo bem que a gente tá falando do esporte, mas é um lugar que me nutre muito artisticamente também, né? Um lugar que... Sei lá, eu tô correndo, eu começo a ter umas ideias malucas, eu começo a pensar em umas coisas tipo, nossa, porque a corrida tem relação com isso. E aí a gente começa a ter várias coisas assim, mas no fundo eu vejo esse lugar autêntico, disponível, sabe? Esse lugar simples, esse lugar da criança que fala, nossa, eu quero, sabe? E vai, e faz. E não fica pensando tanto no que tem que fazer, por que tem que fazer. E esse lugar do tem que, né? Eu acho que é um lugar muito mais de, nossa, eu quero. Eu vou. E eu comecei a trazer muito isso pra minha vida, assim. E realmente virou uma coisa muito natural, assim. Hoje em dia, eu não sei como me separar disso, assim, de verdade. Porque acho que ficou tão parte de mim. E acho que talvez tenha uma coisa mais interessante ainda. Que durante a minha vida inteira eu vivi muito isso. Então, assim, desde pequena eu fazia natação, desde pequena eu fazia balé e tal. E foi uma coisa que depois, quando eu cheguei no colegial, quando eu peguei essa parte mais de responsabilidade, de estudo, de... Ai, você tem que passar no vestibular, você tem que fazer aquilo, você tem que performar. Eu fui me desconectando dessas versões do movimento, assim, né? Desse corpo que quer ir, que quer viver, que quer sentir, que quer explorar. Então, quanto mais eu trago isso pra mim, mais eu me sinto presente e viva. E eu acho que isso é o mais bonito, assim. A única coisa que a gente tem é a vida que a gente tem. É o que a gente tá vivendo, é o nosso corpo. Então, assim, quando a gente tá ali no esporte, a gente tá vivendo o que a gente tem, sabe? A gente tem um momento, a gente tá dando uma abraçada, a gente tá sentindo a abraçada. A gente tá pisando, a gente tá pisando mesmo. Você pode até mentalmente estar em outro lugar, mas seu corpo tá ali. E aí o seu corpo direciona o que vai acontecer, sabe? Sim. Então, pra mim foi um pouco disso, assim, e por isso que tá tão presente, tão vivo em tudo que eu faço e que eu sou hoje. Eu acho que você falou duas coisas muito legais, assim, e muito lindas, principalmente linda mais na questão da criança interior, né? E o como de fato a motivação e esse só. A criança que ela vai e faz, ela realmente ela não pensa muito. Eu acho que isso é muito lindo da gente ver mesmo, e não só pro exercício físico, mas como a motivação tem a ver com várias outras coisas, né, da nossa vida, assim, a gente poder trazer um pouco mais sobre essa criança interior. A gente agora que tá de fato na vida adulta, né, 26 anos, aí tem casa, tem que pagar aluguel, tem responsabilidade. Essa criança, ela vai se distanciando um pouco, né? Então, de fato, eu acho que a gente pensar que você fazer um esporte... Você é uma das formas de resgatar a criança interior e eu nunca tinha pensado nisso antes. Então foi muito bonito pensar isso assim, sabe? Gostei bastante. E que tem tudo a ver com a frase, mas eu não tinha acessado esse lugar. Como uma frase pode bater diferente para várias pessoas, né? Que massa isso. Eu acho que a gente tá quase chorando, gente. É que eu e ela, a gente fica se olhando bem pertinho e a gente só vê o olho, assim. O brilho do olho aí. E outra questão que eu acho muito bonita no que você falou é essa coisa do você... Você não tem que nada, né? Você quer. Porque no final das contas, isso foi umas coisas que eu aprendi muito integralmente recentemente. Que é isso, você realmente você não tem que nada. Você quer as coisas. Então, por exemplo, eu tenho que trabalhar. Meu amigo, você quer ganhar o seu salário. Você quer pagar suas contas. Essa é a realidade, entendeu? Então, eu tenho que fazer exercício. Não, você não tem que. Você quer fazer exercício. Por quê? Você quer se manter em movimento, você quer se sentir ativo, você quer sentir que você é saudável, você quer sentir aquela gratidão e aquela energia gostosa de, nossa, olha quantas coisas meu corpo pode fazer por mim. Então, essa coisa do você... não tem que nada e você quer as coisas, eu acho que é uma mudança de mindset, assim, absolutamente maravilhosa. Mas também tem essa questão um pouco do que, às vezes, a gente não sabe o que a gente quer. E aí é difícil um pouco você se sentir motivado. E também existe uma outra possibilidade de, às vezes, você sabe muito o que você quer e ainda assim você não se sente tão motivado. Então, eu acho que nada é muito determinado. Mas é interessante a gente poder se olhar e a gente poder olhar pra isso, sabe? Porque... Vou deixar você falar um pouco, porque às vezes você tem um pouquinho mais a acrescentar, mas depois queria trazer um pouco isso ainda, sobre essa coisa do querer muito e ainda assim não se sentir motivado, né? Mas diga aí. Eu fiquei pensando numa coisa que eu não tinha pensado antes, mas depois que a gente trouxe essa pauta da criança, que me veio um pouco nesse lugar também, né?
que esse tem que, tudo que a gente tem que, ou você falar pra uma criança, você tem que fazer isso, a criança não vai querer fazer aquilo. Então, é quase como se fosse esse enfrentamento, essa luta nesse desconforto ali, sabe? Tipo, não vou fazer, não sou obrigada, sabe? Então, e é interessante o quanto muitas vezes a gente age por essa criança, né? Do que escutar o que ela tá pedindo pra gente. E a gente nem sabe, né? E é isso, porque às vezes a gente descobre no caminho, a gente descobre levando o corpo, né? A gente descobre no movimento, na vida, na fluidez, e não na rigidez, na estrutura, naquilo que a gente... Ah, não, tem que ser dessa forma. Não tem que ser de forma nenhuma, né? E por isso que eu acho que a gente precisa estar muito conectado com a gente, porque no momento em que a gente tá vendo que o exercício físico tá tão em alta, é muito fácil você se comparar. Você olha para as pessoas estão fazendo, sei lá, 3, 2 exercícios por dia. Eu falo por mim, porque eu faço isso. Mas eu faço isso porque isso me faz bem, porque isso faz sentido para mim. Mas talvez não faça sentido para outra pessoa. E aí eu acho que a gente precisa dosar, sabe? Tá fazendo sentido para mim? Tá fazendo bem pro meu corpo? Eu tô me alimentando bem? Sabe? São vários pilares para serem cuidados. Porque senão é isso, assim. Eu acho que a gente coloca uma cobrança e tenta segurar todos os pratinhos e ser constante e ter disciplina em tudo, e não funciona, porque a gente fica colocando mais coisa, mais peso, quando na verdade não, é sobre menos. É como a gente pode fazer aquilo que a gente quer, ou aquilo que a gente vai descobrir que a gente queria, e que é gostoso, sabe? Que faz bem e que deixa a gente se sentir bem com a nossa escolha e às vezes também com os nossos próprios processos dentro desse querer e dentro dessa descoberta, assim, sabe? Sim. Então, pra mim é um pouco disso, assim. Quando você fala isso que o esporte realmente, tipo, o exercício físico tá hypado, né? Acho que a corrida principalmente tá bem hypada, assim. E em alguns momentos eu acho que a gente fica um pouco com preguiça das coisas que estão hypadas, mas eu acho tão bonito a gente trazer o olhar interessante do que lindo, na verdade, positivo. que tá todo mundo Super. querendo se movimentar. Não todo mundo, porque todo mundo é muita gente, é uma generalização muito grande, mas assim, tem muita gente querendo se movimentar. E você trouxe isso às vezes eu faço 2, 3 exercícios por dia. E eu acho que uma das coisas legais é que você também não é que você posta todos os dias a quantidade de exercícios que você fez. Então eu acho que isso, pra mim, me passa uma percepção de que isso realmente é muito natural e seu. Não é pra ser exposto. Sim. É seu. Então eu acho isso muito legal, assim. E não super uma pauta grande, mas uma das coisas que eu sinto às vezes, eu fico um pouco nessa... Não sei se você sente isso um pouco, de tipo assim, será que eu posto ou será que eu não posto? Que eu fui, sabe? Porque às vezes justamente eu falo, cara, isso daqui foi tão meu e aí eu não quero postar. Ou às vezes eu falo, nossa, hoje, tipo, uau, eu quero muito postar. E aí também tem dias que eu falo, hoje não foi tão bom, ou esse resultado aqui do meu relógio não tá tão bonito, não vou postar. Mas eu acho que é justamente legal a gente postar quando o resultado no relógio também não tá tão bonito assim, sabe? Então eu acho que a motivação pro exercício físico, ela é passada nas redes sociais de uma maneira muito por cima um pouco, sabe? Que eu acho que cada um posta e faz o que quer, né? Mas eu acho interessante a gente sempre trazer pra consciência de que não é porque tem tanta gente fazendo com essa quantidade, com esse pace, principalmente da corrida, e que eu preciso fazer igual e não sei o que lá. Eu acho que o exercício físico, ele entra num lugar muito de comparação e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não quero muito super desviar o assunto, mas em relação a essa coisa do exercício físico e do querer, que a gente estava falando antes também, é justamente isso, assim, uma das coisas que eu mais quero... Se eu pudesse fazer um pedido hoje, gente, o meu pedido hoje ia ser pra eu ficar 3 meses numa ilha, fazendo exercício físico, comendo um peixe, tomando água de coco. Pra eu sentir que eu estou me alimentando bem e que eu tô cuidando do meu corpo e movimentando o meu corpo. Mas a vida adulta não me permite esses 3 meses sabáticos em uma ilha, fazendo exercício, nadando, fazendo surf. Mas é engraçado pra mim o quanto... Não é nada engraçado, na verdade, tá? Porque é um processo muito sério que eu fico... Eu tô sofrendo, mas eu tô rindo. Não, eu aguento. Mas, tipo, eu olho e eu falo assim, como que isso é a coisa que eu mais quero? Porque se eu tivesse um pedido, eu ia pedir isso. Como que é a coisa que eu mais quero e ainda assim eu não consigo fazer? Eu acho isso muito maluco. E aí eu vou trazer uma coisa que vai parecer um pouco off-topic, mas não é. Que justamente ontem, eu tava neste sofá aqui, falando com a minha mãe no telefone, e ela fez uma sessão de tarô.
E aí a taróloga Regina falou pra... Eu acho ótimo, tá, gente? Porque a gente super divide as tarólogas, tá? Eu acho maravilhoso. E ela tava falando com a Regina e ela falou... A Regina falou, não, Letícia tá ótima, tá tudo ótimo com a Letícia, a vida tá fluindo, não sei o que lá. Automaticamente, eu chorava, que a lágrima pulava, assim, sabe? Aquele choro que a lágrima pula, tipo... Eu entrei num abismo e aí eu ficava, tipo... Gente, se a minha vida, tá? Porque não é só porque a taróloga disse, tá? Eu sinto isso também. Se as coisas de fato estão fluindo, se as coisas estão caminhando, como que eu posso achar que tá tudo errado? Ou como eu posso, tipo, tá tão incomodada só porque hoje eu não tô com o corpo que eu tinha antes, ou com essa constância de exercícios que eu tinha antes, com a alimentação que eu tinha antes, enfim. Parece que isso é muito maior do que o fato da vida tá fluindo e as coisas estarem dando certo. E aí ontem, quando minha mãe falou isso e me veio todos esses pensamentos, assim, muito rápidos, eu pensei também que eu tô fazendo terapia toda semana há 5 meses, né? E esse assunto do exercício físico e de eu ter engordado 13 quilos só surgiu na terapia semana passada, 5 meses depois. E aí me faz muito pensar isso, porque se há algo que tá tão latente e tá incomodando tanto, e parece que eu penso nisso de 24 horas por dia, parece que eu penso nisso 20 horas por dia, se isso tá tão latente, por que isso só apareceu na terapia agora? Eu acho que assim, pode ter sim uma possibilidade de eu escondi esse assunto, não tava muito confortável de falar, mas eu percebi também ontem com esse telefonema com a minha mãe de que justamente isso, a vida ela vai caminhando, ela vai fluindo, os processos vão acontecendo e o meu corpo vai acompanhando, independente dele estar 13 quilos a mais hoje, né, do que ele já foi. E aí, justamente isso. Então, os assuntos na terapia, os outros assuntos, eles eram tão... não mais importantes, mas eles exigiam uma resolução emocional e mental maiores do que isso daqui, porque o meu corpo vai acompanhando todos esses outros processos que aconteceram. Então, assim, eu achei muito interessante. Ontem esse telefonema com a minha mãe mudou muito a minha cabeça, assim, sabe? Para várias coisas. Foi uma aceitação, assim, muito forte. Foi muito bonito, sabe? Ai, que lindo. Mas eu acho que foi muito lindo você falar isso, porque eu acho que o corpo sabe? E ao mesmo tempo, a sua criança também sabe. O que ela gostaria de te dizer é muito diferente do que você se diz. Por mais que, lógico, né, a gente se olha no espelho e se reconhece diferente. Mas eu acho que esse excesso tão grande de querer, que vira quase um lugar que a gente se pune por isso, a gente paralisa mesmo. E aí a gente não consegue deixar o corpo fazer o que ele sabe fazer. Tipo, sai da mente e deixa só o teu corpo falar. Ele vai saber o caminho. E aí vai entrar o coração e a sua criança vai dizer, calma, quantas coisas você não tá fazendo? Sabe, você tem uma casa. Quantas pessoas tem da nossa idade que tem uma casa, que tem tudo que você tem, sabe? Que trabalha, que é gerente, que tem um cargo foda. Calma, sabe? Porque tem tantas outras coisas que estão acontecendo e que estão movimentando num crescimento absurdo. E aí você tá pegando um momento da tua vida e uma insatisfação, uma frustração e tornando aquilo que paralisa todo o resto, sabe? Aquilo que não te deixa você lembrar do que é ser um corpo no mundo, sabe? Do que é ser o seu corpo. E eu acho que é isso, assim, até trazendo um lugar, né, que a Lê falou isso comigo um pouquinho antes, eu achei muito lindo, eu quero te puxar nesse lugar de novo, que é assim, o momento que a gente tá vivendo não define a gente. E eu tô dizendo, e eu puxei e não deixei você falar, porque eu quero que você se escute desse lugar, sabe? Esse momento não te define. Esse momento faz parte da sua vida, logicamente, e eu acho que tem um lugar desafiador da gente se olhar e se reconhecer, nossa, cara, cadê aquela Letícia que eu olhava no espelho? Tudo bem, mas a Letícia é tanto mais do que só isso, sabe? Ela é tanto mais do que essa perspectiva pequena que você tá se olhando. Nesse lugar é até injusto, sabe? O tamanho da Letícia pra isso, pra essa visão, sabe? Pra esse corpo, pra essa fresta, assim, sabe? Então, assim, de tudo, pra mim, o que fica é, de fato, o seu corpo sabe e você consegue ser muito mais gentil. E claro que, putz, às vezes a gente tá falhando em compromissos com a gente mesma. E às vezes a gente tá esquecendo quais compromissos a gente tem. Ah, putz, minha alimentação vai me ajudar a ser mais gentil comigo, então deixa eu olhar pra isso com carinho. Mas eu não preciso também ficar com aquele ideal de, ai, antes eu comia, eu tinha marmita, eu fazia... Tudo bem, antes é isso, mas hoje não é essa a realidade. Então, partindo de hoje,
como que eu posso ser melhor do que eu fui ontem? 1% melhor hoje. E não, como que eu volto no 100% que eu era antes? Total. Porque o 100% que você era antes, ninguém é mais. Eu não sou, entendeu? Se eu for reparar em alguma coisa que eu era, eu não sou mais. Sim. Eu já sou outra coisa, sabe? Então, eu acho que também tem esse processo gentil de olhar para essa criança, olhar para tudo que tá acontecendo e olhar para o corpo e dizer, eu sei, e eu sei que você me acompanha, eu sei que o asfalto vai estar ali para mim, eu sei que a academia vai estar ali para mim, eu sei que esse lugar de explorar e de reconhecer quais esportes são mais gostosos para mim, são mais divertidos, são mais prazerosos, também vai estar ali para mim. E é uma coisa sua, é um processo individual seu. Então, eu acho que é muito a gente estar com a gente mesmo e também ter apoio das pessoas para que nos lembrem que tá tudo ali, sabe? Vai estar sempre tudo ali, disponível pra gente recomeçar e começar de novo e entender e ver que aquele caminho não é bom pra gente. Porque é isso, né? A motivação também tem esse lugar, assim, quando a gente se acolhe também pra gente começar de novo. E aí nasce essa gentileza e essa vontade. Não, eu posso, eu quero e eu vou. Sim. Né? Então, eu acho que tem um pouco disso também. Obrigada, amiga. Esse episódio tá realmente uma conversa muito entre eu e você mesmo, né? Sim. Do jeito que ela seria exatamente. É muito... Ai, te amo muito. Mas eu acho que a gente trouxe várias coisas importantes aqui, principalmente esse tópico, né? Do que um momento ele não te define. E o que você trouxe justamente isso do 1% melhor do que eu tenho hoje. Porque eu sinto muito isso em várias áreas da vida, não somente com exercício físico, de querer voltar 100% do que eu era em tal momento da minha vida. E eu até escrevi um texto sobre isso há umas semanas atrás, que eu coloquei no Medium, que agora abre uma conta, gente, olha lá. Que ela faz o jabá dela no meio do nada. Mas justamente isso, assim, que como a gente quer repetir ou voltar para aqueles lugares que hoje a vida já está exigindo tantas outras coisas, e eu sinto também que, como para mim esse está sendo um assunto muito latente, né, de que esse é o prato que eu tô deixando cair, eu sinto que tem muitas pessoas que também sentem isso, de que quando a gente tá lá na vida adulta tentando equilibrar todos os pratinhos, parece que é o prato do exercício físico que a gente deixa cair, e a gente deixa cair esse prato com um peso tão grande, sendo que a gente tem tantas horas no dia e a gente faz tantas outras coisas, né? Que é justamente isso, assim. A gente não deixa de trabalhar quando a gente não acorda bem. Mas a gente deixa de fazer exercício físico, a gente deixa de cuidar da gente. Então eu acho que entra muito nesse lugar da gente poder se escutar e se respeitar. Eu acho que se você tá realmente muito mal, não vai aquele dia, sabe? Mas eu acho que trazer essa comparação um pouco com o trabalho, no sentido de que o trabalho, ele é uma questão que você tem que fazer lá, né? Depende do seu formato de trabalho, mas de segunda a sexta, enfim. E aí eu penso assim, eu tô mal, eu tô bem, eu vou trabalhar. E aí eu fazer exercício, pode ser que se eu esteja bem ou esteja mal, eu posso ir fazer no sentido de aquilo que você fala, de não pensar tanto. Porque não é que às vezes eu tô mal, eu só vou... A gente complica muito as coisas um pouco. A gente fica lá, e aí tem aquela frase legal que você fala dos 12 minutos, que eu acho interessante a gente trazer, porque é justamente isso. A gente fica tanto no pensamento que a gente deixa de fazer. Sendo que, por exemplo, o trabalho a gente só vai, faz nosso trabalho, porque, enfim, a gente vai entregar, enfim, não sei o que lá. E existe esse combinado, né? Esse compromisso muito grande, assim. Então eu acho que essa frase dos 12 minutos que eu queria que você falasse um pouquinho tem tudo a ver, assim. Sim. Eu gosto muito dessa frase, uma amiga minha que falou uma vez e eu achei isso genial, porque eu tinha acabado de terminar um treino e eu falei, caramba, isso foi a coisa mais maravilhosa que eu já ouvi, assim. E aí essa frase da minha amiga, ela falou isso, assim, de que a gente passa 12 minutos, ou sei lá, né, tô falando um número aqui simbólico, ai, não quero ir, ai, tô cansada, ou ai, tá muito frio, pra depois ficar 12 horas falando, nossa, obrigada por ter vindo, eu tô me sentindo muito bem. E isso é tão real, e às vezes a gente... acho que a gente dá a importância errada. A gente fica pensando só no objetivo, e aí a gente não aproveita o caminho, né? Então é muito menos sobre pensar no objetivo, e é como eu vou me sentir, né? E eu acho isso que você falou também, não deixar com que... muitas vezes quando a gente deixa pra decidir algo em tempo real, isso é uma coisa que eu aprendi na mentoria que eu fiz com o Diogo Lobo, o Pier,
quando a gente deixa pra decidir em tempo real, às vezes a gente não sabe o que é melhor pra gente. Porque às vezes isso, a gente tá sem esse senso, ou às vezes a gente tá muito atordoado, muito confuso, muito, né, tipo, invadido, envolvido com muitas coisas, que a gente tá sem esse discernimento de entender que aquilo vai ser bom pra gente. E sempre que a gente leva o nosso corpo, a gente percebe que é a melhor coisa que a gente podia ter feito. Então, citando uma outra amiga também que tem essa hashtag que é leva o corpo e depois pensa, eu acho isso maravilhoso. Então, sempre que vocês forem fazer exercício, postem essa hashtag, que é uma comunidade maravilhosa. Mas eu acho que tem muito sobre isso, assim, conforme a gente vai e leva o corpo, a gente percebe que era o que a gente podia fazer de melhor pra gente, a gente fica o dia inteiro muito feliz, muito disposto, e a gente gera coisas que a gente pode gerar simplesmente porque a gente se levou pra tal lugar, né? Então, acho que tem um pouco disso, assim, e de por que será que a gente leva o trabalho nesse lugar de disciplina com mais facilidade. E tudo aquilo que é pra nós, ou tudo aquilo que a gente tá, a gente mesmo, a gente não faz a mesma coisa. A gente é inegociável. A gente tem que ser a primeira coisa que é inegociável. E muitas vezes a gente não faz, porque a gente se observa muito. Se a gente for observar os exercícios físicos e a nossa expectativa, ou o que a gente consegue entregar, a gente aprende muito sobre nós. Né, sobre como que a gente funciona, sobre quais são as forças que estão agindo sobre nós para que a gente faça ou deixe de fazer, quais são os pensamentos repetitivos, quais são os padrões de pensamento, de comportamento. Então a gente está sempre muito em contato com a gente. E muitas vezes a gente se distrai de nós, procurando outras coisas para a gente não ter que encarar isso. Então por isso que é tão vulnerável, por isso que é tão difícil às vezes a gente olhar e falar, nossa, não fui, eu não fiz e tal, porque a gente começa a se duvidar da gente, a gente começa a se questionar. Só que não é por aí. É exatamente o contrário. É do tipo, o que tá me fazendo... O que vai me levar até ali, sabe? Por que eu quero fazer aquilo? Então, não é sobre o objetivo. É sobre o caminho, sabe? O que eu vou fazer que vai me fazer bem e por isso eu estou fazendo, sabe? Então, o objetivo, ele é um guia e não o ponto que você quer chegar. De novo, o objetivo é um guia. Porque quando a gente deixa o objetivo como um guia, primeiro que fica mais leve e a gente não precisa se distrair de si, sabe? A gente consegue se manter presente com a gente e observando e eu acho que tirando esses aprendizados, assim. Eu sinto um pouco disso. Mas eu acho que isso é muito importante, isso que você está dizendo, e eu acho que é por isso, talvez, que as pessoas tenham mais facilidade em fazer esportes do que academia. Porque o esporte, ninguém tá pensando no objetivo. Quer dizer, você tá pensando, você tem vários objetivos no esporte, mas assim, quando você está praticando o esporte, é prazeroso praticar aquele esporte. Então as pessoas, elas vão... O Caio não vai jogar futebol, por exemplo, pra pensar, pô, hoje eu emagreci, hoje eu chutei 20 vezes no gol. Tipo, ele vai porque ele gosta de jogar futebol, é prazeroso ele jogar futebol. Ninguém faz aula de dança pensando, hoje a minha perna tá mais turbinada, depois dessa aula. Não, a pessoa tá lá porque, tipo, que delícia que é dançar, sabe? Me veio o esporte na mente quando você tava falando disso, assim, de não ser o objetivo, ser o caminho. Então, o esporte, ele não é lá o objetivo. O próprio esporte, ele é o caminho. E aí, a gente trazer isso pro exercício físico de uma forma que talvez encaixe em todas as atividades de exercício físico, né? Eu acho que isso é importante. E aí, também, outro gancho que tem um pouco a ver com o que a gente tava conversando também, isso de que a gente falou, né? Que, assim, a gente não deixa de trabalhar nos dias bons e nos dias ruins, mas a gente deixa de fazer exercício físico. E é engraçado que eu, pelo menos, eu deixo de fazer não só exercício... Quer dizer, eu deixo só de fazer exercício físico, porque eu não deixo só de trabalhar. Eu trabalho até nos meus dias que eu não tô lá tão bem, mas eu também... não deixo de passear com as cachorras, eu não deixo de cuidar da casa. Então, tem outras atividades que eu não deixo de fazer. E aí, eu vou deixando exercício físico lá pro final. Ou, às vezes, não só exercício físico, pra gente sair um pouco desse exemplo tanto, mas, assim, eu gosto muito de escrever, né? Que a gente escreve de manhã e os meus pensamentos. E aí, isso também é a coisa que eu falo, putz, tô muito corrida, isso vai pra depois. Isso vai pra depois. De fato, tudo que parece que tem a ver comigo vai pra depois. E é muito doido isso, assim, porque eu acho que uma coisa, ela caminha tão junto com a outra, porque quanto mais você faz, mais você se mantém nesse lugar. Porque o que eu tô querendo dizer? Como eu comentei lá no começo, isso já foi um lugar muito comum pra mim, principalmente do exercício físico, né? Então, e aí eu percebo que realmente, quanto mais você vai, mais você vai. Nesse sentido, assim, quanto mais eu ia,
aquilo ia ficar... Igual tá pra você hoje. Aquilo é tão mais natural, mas faz parte de você mesmo. Né? Que aí você não é tão natural aí, então você deixar de lado as coisas que são importantes pra você. Porque você entende de uma maneira diferente como é bom você se cuidar, né? Seja um exercício físico, seja uma escrita, seja uma leitura, seja um curso, seja qualquer outras coisas assim, sabe? Então eu acho que existe muito esse lugar, e aí o que tá muito linkado com isso é que a minha chefe fala muito isso, né? Que ela fala assim que a gente tem que fazer nos dias ruins tudo aquilo que a gente faz nos dias bons. E eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que é um grande desafio, na verdade, porque, tipo, quando você acorda em um dia ruim, cara, você acordou num dia ruim, você não quer fazer nada, tipo, foda-se a vida. Você fala, porra, eu quero realmente, hoje eu quero ficar aqui e maratonar. Importante a gente ter uma base sólida, bem estruturada e forte, para você manter aquela base sólida também nos dias ruins, apesar de ser um baita desafio, né? E é isso, assim, eu não tenho essa resposta mágica pra dar pra quem tá ouvindo o podcast de tipo, olha, se você fizer isso, você vai conseguir fazer isso nos dias ruins. Eu também, né, queria saber também mesmo. Também estão buscando. Mas eu acho que é mais uma questão da gente mudar, assim, o mindset, o pensamento, do que qualquer outra coisa. Da gente mudar a forma de enxergar mesmo vários pontos. Inclusive o ponto que a gente falou no começo, do querer, né? Você tem aquela base sólida, você determinou que aquela é a sua base sólida por alguma razão. Então por que você vai deixar de fazer ela nos dias ruins também, sabe? Acho que é importante isso, assim. E aí tem tudo a ver com o esporte também, que era o que a gente estava dizendo antes. Eu acho que tem um ponto também que é isso, assim, não precisa ser algo sozinho. E às vezes a gente coloca muito num lugar de que é individual e tal. E porque o nosso corpo é único e a gente tá, quando a gente se leva pra algum lugar, não tem como levar outras pessoas, né, em nós. Mas, assim, eu acho que o esporte traz esse senso de coletivo também, sabe? De algo que se constrói junto. E também essa questão dos esportes que são mais coletivos, essas academias que são mais dinâmicas e que tem mais gente, também gera esse lugar de motivação, porque você vê que tá todo mundo junto ali no mesmo propósito, sabe? Então, tipo, as pessoas têm esse lugar de, qual que é o benefício daquilo, sabe? Se conectar mais no que você vai ganhar, né? Como que você vai se sentir, do que de fato pensar, ai, nossa, eu estou perdendo isso, ou sabe? O que você tá ganhando com aquilo? Porque aí o pensamento já vai para um lugar de ganho. E aí você quer fazer aquilo, e não para virar um lugar também, mais um lugar que você, não, vou fazer porque eu vou ganhar, porque eu vou... No sentido de, tipo, você tem a direção do caminho, sabe? Você sabe que tem outras pessoas que também estão buscando a mesma coisa que você, e aí você consegue sentir todos esses benefícios e ficar nesse lugar mental um pouco mais claro, um pouco mais direcionado do que ficar na bagunça e talvez naquele sentimento muito latente. Eu acho que tem isso, assim, na escrita a gente tem isso, no esporte a gente tem isso, que é de estar olhando para aquilo que tá vivo em nós. Quando eu vou correr, quando eu tô com raiva, eu saio correndo que é uma doida. E quando eu vejo, eu falo, nossa, o que eu fiz hoje aqui, entendeu? Às vezes, quando eu tô, tipo, muito triste, ou quando eu tô num ciclo menstrual, eu tô muito prostrada, eu tô com cólica, eu tô com dor, eu quero ficar quieta, eu não tô muito do movimento. E acho que também tem como olhar esse lugar da conexão do corpo com o espírito, no sentido... Claro que aí não tô falando num lugar religioso, espiritual, mas no sentido de como que tá o seu modo, né? Como que tá o seu senso de espírito? Hoje eu tô alegre, hoje eu tô radiante, hoje eu tô feliz, hoje eu tô, sei lá, sabe, introspectiva. E isso reflete também no exercício, sabe? E olhar e talvez administrar e fazer escolhas que estejam voltadas a esse sentir, ou também não, ou, eu quero me sentir diferente do que eu tô me sentindo agora, o que eu posso buscar que equilibra aquilo que eu tô sentindo, sabe? Que vai me movimentar para um lugar diferente. Então, acho que também tudo isso é um processo de autoconhecimento, né? Sim, No fundo, tudo total, volta pro mesmo lugar. Ai, a nossa semente, a nossa base. Amiga, eu acho que você trouxe o gancho de um tópico extremamente importante, que é a questão da disciplina orgânica, né? E aí eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando do trabalho, disso, de você não deixa de trabalhar, porque é uma disciplina orgânica. Porque a disciplina orgânica, ela traz esse conceito de que você vai fazer todos os dias, mas não necessariamente na mesma frequência, ou no mesmo tempo, ou com a mesma entrega. Então, por exemplo, você vai correr, e aí você tem lá a sua planilha de corrida, não sei o que lá,
você vai seguir aquela planilha de corrida. Só que você tem a flexibilidade. Então é trazer uma flexibilidade para rotina mesmo, né? E para disciplina. Então eu acho que isso é extremamente importante, assim, essa questão da disciplina orgânica, porque é isso, tem coisas que a gente não deixa de fazer. Só que aí, dependendo da maneira como a gente tá, do nosso modo, do nosso espírito, a gente faz um pouquinho diferente. A gente faz ou com mais vontade ou com menos vontade. Mas tem coisas que elas vão ser feitas ainda, assim, que de maneiras diferentes, assim, sabe? Então eu acho que isso é muito importante. Eu tento trazer isso muito pra consciência, só que é engraçado que eu trago mais pra outras áreas da vida, né? Então, por exemplo, gente, morar, ter uma casa, né? Você demanda uma energia. A louça nunca. Tem louça todo dia. Aí eu tenho duas cachorras, aí tem que passar aspirador todo dia. Tipo, tem coisas que elas têm que ser feitas todos os dias. Mas, por exemplo, tem dias que eu passo o aspirador com um aspiradorzão. Porque meu filho, é quase um dia de faxina. Agora tem dias que eu só vou pegar um aspirador, vassourinha mesmo, ou passar uma vassourinha. Mas assim, não porque, eu tô fazendo meio que mal feito, mas é porque é aquilo que eu consigo entregar o dia, né? Eu acho que a gente também tem que trazer um pouco pro coração, acalmar, que no final das contas a gente tá fazendo o que é o melhor pra gente, né? Eu acho que tudo pode ser filosofado em cima e repensado, né? Então, assim, se você realmente tá precisando muito fazer alguma coisa que você não tá fazendo, enfim, tudo tem os seus lados, né? Mas essa questão da gente também se respeitar e a gente entender que tem vezes que aquele é o melhor. E eu acho que trazer isso pro esporte é super importante, porque você acha que pode dizer isso muito bem, assim, tem dias que o seu melhor não vai ser 10K, sabe? Ou, sei lá, não vai ser um pace 5, sei lá o que, não sei o que lá. Então, eu acho que é importante a gente ter essa flexibilidade e essa disciplina orgânica, sabe? Eu acho muito lindo isso, Ami. Eu acho que é dar o melhor com o que você tem agora disponível pra você, sabe? E aceitar que esse é o melhor, sabe? Porque eu acho que o fato da gente ficar resistindo, esse é o problema. Quanto mais a gente resiste, mais a gente cria uma rigidez e mais pesado fica, sabe? Menos a gente consegue degustar e aproveitar o que tá fazendo a gente ir pra lá, Total. sabe? A gente tá tentando buscar algo e a gente tá gerando exatamente o oposto, assim. Então, eu acho que é mais sobre se conectar, de fato, com esse lugar, assim, de gentileza também, né? Tipo, de acolhimento, que é essa criança. E se lembrar mesmo, o que essa criança diria pra mim agora, sabe? O que se fosse uma criança olhando, o que ela falaria pra mim, sabe? Qual que é a minha necessidade agora? O que eu posso fazer pra acolher essa necessidade? Né? Eu acho que tem um pouco assim também de se perguntar e se escutar, né? Porque o movimento ele também pode vir de um lugar de escuta, né? O não movimento também diz muitas coisas pra gente. Às vezes a gente acha, não preciso movimentar. Às vezes não, às vezes o não movimento vai te trazer muito mais benefícios e vai te dar muito mais direção pra você escolher o próximo passo, pra você escolher o próximo esporte, o próximo exercício, ou o que quer que seja, né? Escrita, enfim. Sim. Então eu acho que é um pouco nesse lugar, assim. Sabe que você já me ensinou muito sobre isso, da gentileza com a gente mesmo? Tipo, eu acho que isso é uma coisa que você sempre traz pra mim, assim, amiga. Tipo, amiga, seja um pouquinho mais gentil com você. Tá tudo bem. Eu fico tipo, é verdade. E enquanto você tava falando, eu pensei numa coisa que eu não sei se eu tô viajando muito. Mas tenta me acompanhar. Que não é muito grande, não. Eu falei pra você que ia contar uma história. Tenta me acompanhar, hein? Você pega essa. Que, enquanto você tava falando, eu acho que a motivação, né? Tipo, a palavra motivação é motivar a ação, né? E a motivação, ela tem muito a ver com a intenção. Porque a gente... Eu acho que o que vai deixar a gente motivado ou não pra fazer qualquer coisa é a intenção que a gente quer fazer aquilo, né? Que, no final dos contos, é meio que um porquê, mas é a intenção. Então, eu tô sem motivação pra colocar um projeto no papel, né? Tipo, não eu, tá, gente? Mas eu tô trazendo um exemplo aqui, é que eu sou atriz. Brincadeira. Mas, não sou atriz. Tem essa questão da intenção. Então, por exemplo, eu tenho esse projeto pessoal que eu queria muito fazer, mas eu não tô me sentindo motivada, não consigo colocar no papel ou tirar do papel, lá.
E aí, qual que é, às vezes, a intenção que você quer fazer aquele projeto? Às vezes, aquele projeto não é algo que você quer. É algo que alguém um dia disse que seria importante você fazer, ou alguém um dia disse... ou, às vezes, aquela intenção, tipo... Você não quer aquele projeto exatamente daquele jeito, ou às vezes não é aquele momento que você quer fazer aquele projeto, ou às vezes a intenção daquele projeto... sei lá, não tô conseguindo trazer muitos exemplos em relação ao projeto, mas eu acho que essa intenção é que vem muito natural o exercício físico, né? Como é engraçado isso. Que, tipo, a intenção. A intenção é porque eu quero melhorar o meu pace. A intenção é porque eu quero emagrecer. A intenção... Eu acho que quando tem essas... A gente sabe quando a intenção é boa ou ruim, vou colocar bem aspas, né? Porque eu acho que a intenção não tem muito uma intenção boa ou ruim, assim, não sei. Eu acho que é só a intenção do que é verdade, né? Então, eu acho que tem um pouco isso. A motivação, ela vem quando a sua intenção tá muito baseada na verdade, sabe? Pensei nisso agora, eu não sei se eu tô viajando muito, mas pra mim fez tanto sentido. Super, super. E eu fiquei pensando em uma outra coisa que também vem desse lugar da palavra, né? A gente tem muito essa conexão também. E eu acho que a gente divide esse espaço. Que eu fico pensando também nesse lugar de que a gente falou um pouco, né? Desse lugar muito excessivo de pensar e de querer algo muito e às vezes paralisar. Olhar também um pouco mais com essa estrutura, e aí eu não digo rigidez, eu digo estrutura para conseguir gerar disciplina, que é a gente se prepara para algo, mas tem um momento, prepara a ação. Tem uma hora que a gente tem que agir. Não dá pra ficar só na preparação. Sim. Você não vai ficar se preparando pra nunca fazer nada. Então tem um momento que a gente tem que ir. E não tem outra forma pra ir não ser indo. Não existe outra forma. Então, assim, tem um momento que a gente tem que sair desse lugar e simplesmente agir. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Um pouco de gentileza, um pouco de escuta, um pouco de o que eu quero, qual é a minha intenção, qual que é o propósito, como que eu me conecto com esse lugar, como que eu aproveito o caminho, e aí eu chego até né, aquele lugar que não necessariamente é o destino. O destino, muitas vezes, é essa emoção, é esse sentir, esse novo lugar que você vai habitar. Não é literalmente, vou correr 10 km, corri 10 km, pronto, é isso, esse era o objetivo. Né? Nossa, tô me sentindo muito bem, tô me sentindo super fortalecido, tô me sentindo... Porque a gente se sente assim, né? Às vezes a gente corre, a gente se sente livre. Às vezes a gente corre, a gente se sente empoderado. Muitas outras coisas são geradas a partir de uma decisão, né? Sim. Então, acho que tem isso, assim. Tem um momento em que a gente se prepara, tem um momento que a gente decide, tem um momento que a gente age. E aí a gente vive toda a experiência, assim. Quando eu falo, parece tão óbvio, né? Tipo, gente, é tão óbvio. É tipo... Não, porque no final das contas que é o que a gente falou também já no começo. A gente complica muito as coisas, porque tem coisa que é só ir. Mas eu acho que o que fica muito desse episódio, assim, é essa questão do... Eu acho que aquela nossa primeira frase lá no começo, que a criança ela age por motivação. E somos adultos, galera, a gente vai ter que agir por disciplina. E aí a disciplina vai trazer a constância, que aí vai trazer a motivação. Acho que não tem muita mágica em relação à motivação, sabe? Sim. Se alguém tiver, na verdade, fica à vontade pra me apresentar. Pra complementar aqui. Porque assim, eu sinto que não existe essa mágica. Mas eu acho que é importante a gente pensar sobre a motivação dessa maneira um pouco mais... Não preto no branco, mas assim, cara, não dá pra gente ficar esperando essa motivação pra gente agir, assim. E é só a gente fazer. E isso em relação ao exercício, ou a um projeto que você quer, ou a um trabalho, ou a uma conversa. Eu acho que a gente, no final das contas, é motivar a ação, que é movimentar a ação. É só meio que fazer, né? Porque acho que fica mais palpável também, né? Senão a gente deixa muito aberto e aí parece ser muito distante de uma realidade, né? E no fundo, não é. Mas, calma, antes de fechar esse episódio, eu só queria trazer aqui, porque é engraçado, que ainda assim é engraçado, eu voltando aos assuntos, dessa questão do, eu acho muito, a gente fala de um jeito da motivação, né, aqui, que ela não é só, acho que para uma ação muito grande agora que eu pensei, ela tem uma questão também de assim, putz, eu acordei, eu não tô me sentindo motivado. E aí eu acho que a gente precisa trabalhar em cima das palavras e dos substantivos que a gente traz para nossa vida. Então, quando a gente... Porque eu sinto que é uma frase meio que comum pra galera aqui da vida adulta do não tô me sentindo motivada. E eu digo por mim. E aí, tá, Letícia, mas você não tá se sentindo motivada pra quê? Hoje, pra fazer exercício? Você não tá se sentindo motivada pra quê? Pra passear com as cachorras? Pra arrumar a casa? Pra cozinhar?
pra ir pro trabalho, o que você não tá sentindo motivada? E a gente ir trabalhando em cima das palavras que a gente traz. E essa palavra, não estou me sentindo motivada, nessa frase, eu acho que ela é um exemplo disso, de que às vezes a gente só fala uma parada, tô frustrado, não tô me sentindo motivado. E aí a gente não trabalha em cima disso, a gente não para pra pensar e construir o nosso pensamento e se escutar mesmo, né? Voltando um pouco pra aquela da escuta, assim. Então eu acho que talvez um dos exercícios seria em relação a isso, assim. Do quando você pensar, ai, não tô me sentindo motivado. Tipo, acorda e fala, pô, não tô nada motivado hoje. É entender o porquê, né? Tipo, o que é que não tá te deixando motivado, sabe? Essas coisas, assim. E eu achei legal isso porque muitas vezes quando a gente fala não estou motivado, você já entra num lugar esquisito, né? Desconfortável. Tipo, não estou motivado. Tá, você já falou que você não tá, então é isso, acabou. Sabe? Pra onde você vai com isso, sabe? E ao mesmo tempo também me vem um lugar de... Às vezes a gente não sabe nomear o que a gente tá sentindo, sabe? Porque será que tudo é mesmo motivação? Será que a gente pode colocar tudo isso e dar esse peso, essa atenção pra isso? Ou será que a gente nem precisa falar exatamente isso, sabe? Lógico, a gente tá sentindo, e a gente sabe, não é que eu tô falando, se esconde e fala aqui pro cérebro entender diferente. Não, não é nada disso. Mas no sentido de tentar entender um pouco mais e dar nome de fato ao que você tá sentindo, explorar mais. Vai lá, escreve, sei lá, tenta entender o que tá acontecendo, sabe? Digere um pouco melhor, dá tempo pra que isso... Pra que você acesse essa compreensão, sabe? Porque às vezes é isso, às vezes a gente fica reproduzindo algumas coisas e a gente reproduz tanto que vira uma verdade tão absoluta pra gente e às vezes nem é a motivação que a gente não tem, sabe? Não sei, assim, tô falando que... Às vezes é só falta de desorganização. Podem ser milhões de outras coisas que não é só a motivação. Ou que a motivação não é o principal que tá desencadeando isso, sabe? De você não conseguir ir fazer algo assim. Total. Então, às vezes, você tá aí escutando o podcast e você tava pensando, eu não tô sentindo motivado. Às vezes é totalmente outra coisa e nem é motivação. E você tá dando um poder pra essa palavrinha aqui, motivação, que... Coitada, nem é ela. Ela tá pensando, não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso, socorro. Amiga, esse episódio... Agora eu vou contar. Gente, esse episódio, a gente gravou ele, a câmera desligou, com a bateria, a gente teve que começar tudo de novo. Esquentou por aqui. Esquentou. E é o segundo episódio que a gente grava, então foi um baita desafio, porque pra gente recomeçar esse episódio, enfim, então espero que o resultado tenha sido bacana. Espero que faça sentido também aí pra vocês, que seja acolhedor, que gere questionamentos, enfim, reflexões também. Porque aqui a gente teve várias vezes e muitas reflexões diferentes. Sim. Tipo, o primeiro episódio que a gente gravou tinha nada a ver com isso, basicamente. Mais ou menos. Mas é isso. Obrigada, gente, por assistir esse episódio. Até o próximo. Até. Oi, gente. Esse aqui é mais um episódio do Despertar em Duas Podcast. Eu falei em podcast no último, acho que eu não falei, só queria se você reagiu. Vai de novo. Ai, gente, eu preciso voltar. Podcast. Foi muito boa essa reação.